Salve, salve calistênico, seja muito bem-vindo aí ao nosso canal, Hugo Lima aqui falando diretamente do Calistenia Online, e eu quero trazer alguns temas técnicos do nosso tão amado esporte, tentando trazer uma representatividade aqui, um pouquinho mais uma visão de biomecânica para esse assunto em especial, que é essa polêmica. A altura, ela influencia ou não na performance ali do calistênico? Então, muito importante que você já deixe o seu comentário aqui abaixo, fala aí a tua opinião, se ela influencia, se ela não influencia, com base no que, claro, se você quiser. E mais importante ainda, escreva os tópicos, os assuntos que você gostaria de ver aqui para a gente analisar, trazer para vocês, trazer essa abordagem um pouco mais técnica, tá bom? Então, essa é a nossa proposta aqui, esse é o nosso grande objetivo. Dando sequência aqui, eu sempre prometo que eu vou mostrar um conteúdo da maneira que eu gostaria de ver, ou seja, sem muitas delongas, diretamente ao ponto que importa. E isso, praticamente, esse slide que a gente está vendo agora, resume todo o nosso contexto, que é o braço de alavanca. Isso é fundamental para justificar a nossa vantagem ou a nossa desvantagem mecânica. Então, meu intuito aqui não é trazer uma aula de física, uma aula de alavancas, para que esse conteúdo fique muito denso, difícil de acompanhar, e sim, eu vou entrar em específico sobre o que importa de verdade. Então, analisando a nossa imagem aqui, a gente tem uma espécie de gangorra, que é uma alavanca interfixa, o ponto de apoio está entre as duas forças. No caso da gangorra, ele é mais centralizado para uma distribuição igual. Nesse caso aqui, de uma maneira proposital, o ponto de apoio ele está muito mais distante da força potente e muito mais próximo da força resistente. E o que é o braço de alavanca? Justamente essa distância. Então, repara aqui ó, que a minha força potente está muito mais distante do nosso ponto de apoio. E a nossa força de resistência, representada aqui pela pedra, está muito mais próximo. Então, quanto maior for o braço de alavanca, maior vantagem mecânica você tem. Então, isso aqui é justificado com um maior braço de alavanca para eu precisar fazer menos força, a força aplicada, a força potente ser menor, para eu levantar, por exemplo, uma carga muito maior, representada aqui pela força de resistência, a pedra. Então, eu tenho uma vantagem mecânica através desse braço muito maior, com que faça que eu precise de menos força para poder levantar aquela pedra ali, para poder levantar aquela resistência, tá bom? Então, o braço de alavanca, resumidamente, distância entre o ponto de apoio e a força aplicada, a força potente, e o ponto de apoio, a força resistência. Aqui eu tenho o braço de alavanca da força de resistência, braço de alavanca da força potente aplicada, tá bom? Isso, na verdade, vai sintetizar e resumir toda a nossa questão aqui do aspecto da física, tá bom? Das alavancas. Dando sequência aqui, eu vou exemplificar, por exemplo, com o front lever aqui do Andrea Larussa. Muitos de vocês devam conhecer aí um dos calistênicos mais famosos, né? Hoje ele não compete, mas já competiu, já teve muito sucesso. E aí eu vou poder demonstrar através dessa imagem aqui. Vamos lá. Acompanhe aqui comigo no cursor do mouse. Ponto de apoio, as nossas mãos que estão aqui na argola, as nossas não, né? A do Larussa, na argola. Força potente, onde é que ele está fazendo força? Galera, os movimentos da calistenia são multiarticulares, são complexos, então eles demandam muitas musculaturas, nem mesmo que sejam ali na questão de estabilidade. Então, musculatura auxiliar tem de monte, e a musculatura principal do front lever, a gente destaca a dorsal, em especial a grande dorsal, que é a lateral, que é a porção lateral das nossas costas. Muitos falam aí da asa, né, no popular, mas essa parte mais lateral das nossas costas. Pô, tô fazendo força no braço? Tô fazendo força no core? Pra caramba. Então, não é só isso, claro, mas eu tô enfatizando. O ponto principal seria a grande dorsal, essa lateral aqui. Então, qual que é a distância que a gente vê? Uma proximidade muito maior à argola do que a nossa extensão corporal, que seria a nossa força de resistência. Força potente, grande dorsal, mais próximo da argola. Força resistente, o nosso peso corporal, a gente está sustentando o nosso peso. Toda a extensão corporal, em especial os nossos pés, que é o ponto mais distal aqui, ó. Então eu tenho essa diferença até o pé, que é da força de resistência, o nosso peso. Nesse caso aqui, se a gente levar em consideração a ponta dos nossos pés, o braço de alavanca da força de resistência do nosso peso, ele é muito maior do que o braço de alavanca da força que a gente está fazendo aqui da nossa grande dorsal. Então a gente tem uma desvantagem mecânica, um exemplo contrário do que eu mostrei ali para vocês, naquela gangorra, naquela pedra,
porque o que fica mais evidente aqui, o que está em destaque é o braço de alavanca da resistência, do nosso peso. Isso a gente encontra na grande maioria dos movimentos calistênicos, por isso que é uma dificuldade, por isso que eles têm uma complexidade alta, por isso que a maioria das pessoas no mundo afora não conseguem realizá-los. Então a gente vai precisar aí de indivíduos treinados. Se a gente pensar no aspecto competitivo, muitos fazem um front lever, mas se a gente pensar numa média de praticantes de atividade física ou até mesmo de calistenia, a maioria das pessoas ainda estão correndo atrás, ainda estão buscando, ainda não possuem um front lever. A gente começa a ver a partir do nível intermediário competitivo, que é uma outra categoria, para cima. Então, eu posso afirmar aqui para vocês categoricamente que uma minoria dos praticantes fazem um movimento complexo como o front lever, que nem chega a ser o mais difícil deles, mas já é um movimento difícil. Dando sequência aqui, ó, essa parte é muito interessante. Então a gente tem ali a diferença entre movimentos verticais e horizontais. Na primeira aqui, ó, eu tive que destacar essa imagem, tive que recortar um pouquinho, mas é uma barra. Imagina que tem uma barra aqui na mão desse indivíduo, ele está ali numa pegada supinada, palma da mão voltada para o rosto dele. No inglês isso é chamado de chin-up. O contrário, com a pegada pronada, mais convencional, palma da mão para frente, é chamado de pull-up. Então, se você um dia vê algum artigo, alguma coisa, que é muito normal a gente ver conteúdo em inglês, né? Porque é mais comum na calistenia, no street workout em especial. Então, chin-up, palma da mão voltada para você. E aí, o que acontece aqui? Eu tenho uma diferença na questão de angulação, que toda a minha força aplicada e toda a minha resistência, ela está numa linha vertical, mostrada aqui, ó, por essa linha que eu coloquei do lado. Então, eu estou fazendo força com a minha dorsal, em especial, que está destacada aqui em vermelho, claro, a parte dos braços, eu também estou usando o core para estabilizar, mas eu estou enfatizando a questão da dorsal, e o meu corpo também está na linha vertical, está na mesma linha, tudo aqui numa vertical. O que acontece aqui num full planche? A gente tem uma linha horizontal em relação à extensão corporal e a gente tem uma diferença de angulação aqui, ó. Vamos analisar primeiro sob a mesma ótica do front lever. Meu ponto de apoio, as minhas mãos no chão, que é o meu ponto de apoio. Minha força aplicada, meu ombro, em especial, mais uma vez. Muitos de vocês já devem saber aí que os ombros, os deltoides, são a parte mais enfatizada durante o full planche. Então você recruta muito dos seus ombros. Exclusivamente nos ombros? Claro que não, pessoal. Muito braço, muito core, muito tudo aqui praticamente. Agora, a ênfase sim na região dos deltoides, na região dos ombros. E o que a gente tem aqui? Ó, muito interessante, a gente tem uma linha vertical em relação ao ombro. E a gente tem aqui, ó, a gente alcança uma linha de 90 graus se a gente chegar nessa mesma linha do ponto de apoio. A gente consegue fazer no nosso gráfico aqui uma linha de 90 graus, aquela linha basiquinha da geometria. Então a gente tem um 90 graus. E o que tem aqui embaixo? Ó, essa forma. Esse T aqui é uma letra grega, representada pelo torque. Essa fórmula aqui também está representada em inglês, mas basicamente resistência vezes força vezes seno. O seno, pessoal, é justamente essa angulação aqui criada. Esse gráficozinho que a gente fez que aponta 90 graus. Então a gente vai ter um seno aqui de 90. Mais uma vez, eu não quero trazer uma aula de matemática, uma coisa muito intensa, mas com um seno de 90, imagina que aqui, ó, nesse número eu vou colocar vezes 90. E vai dar um número muito maior. Eu vou precisar de um toque de força muito maior. Aqui, eu tenho nessa linha vertical, que está toda a extensão do meu corpo e toda a extensão da força aplicada e da resistência, estão tudo na mesma linha, eu não tenho seno. O seno aqui é igual a zero. Eu tenho essa linha vertical aqui que simplesmente não forma ângulo nenhum. Tudo que eu multiplico vezes zero vai dar zero aqui. Ou seja, a minha desvantagem mecânica ela inexiste. Então eu vou chegar ali o vezes zero, eu vou anular essa questão. Aqui eu tenho 90 que vai multiplicar e vai tornar muito mais difícil. Por isso que o pessoal também fala, os movimentos nas horizontais, em especial os estáticos, eles são mais difíceis por esse motivo. Qual que é a grande desvantagem aqui desse indivíduo se ele for mais alto, por exemplo? Ele vai ter mais carga corporal, o tecido dele ele tem mais pele, ele tem mais osso, a extensão pelo menos desses tecidos elas são maiores. Ou seja, ele tem mais carga corporal. E uma outra questão também, para que haja esse pull-up, esse chin-up, na verdade, eu vou precisar fazer uma flexão de cotovelos. E essa demanda energética é maior porque o braço desse indivíduo é maior. Então ele vai precisar
precisar flexionar mais, vai ter uma demanda energética maior para flexionar aquele tanto para chegar o corpo dele acima da linha da barra e caracterizar o chin-up. Então ele tem uma desvantagem muito menor do que essa multiplicação aqui toda, tá bom? Tanto que você consegue ver, por exemplo, no street lifting, né, um campeonato ali onde você adiciona carga extra, e aí você vai lá e põe uma carga, por exemplo, num dip, numa paralela, num chin-up, num muscle-up. Você até consegue ver mais atletas competitivos um pouquinho mais altos, porque muito embora exista alguma desvantagem, ela não é tão significativa. Agora, pessoal, quando a gente vem para cá, para movimentos estáticos, o nosso maior representante da ginástica desse tipo de movimento, que ela atua muito mais no segmento da argola, é o Arthur Zanetti. O Arthur Zanetti é muito baixo, eu não lembro, mas a casa ali é de 1,50 e pouco da altura dele. Na predominância dos calistênicos campeões, mundo afora, a gente tem aqui o nosso maior representante, talvez o Thiago Tavares. O Thiago Tavares não é um cara muito alto, ele tem 1,70 de altura. O Larossa não é um cara muito alto, ele tem 1,65, como a gente colocou ali no slide. Entre diversos outros nomes aí, é mais difícil surgir um calistênico mais alto que se destaca. O raciocínio é simples. Se você é tão dedicado quanto, dedica mesmo número de horas ali, mas você possui uma vantagem mecânica ou pelo menos uma desvantagem menor, você vai favorecer em especial nesses movimentos estáticos, e a justificativa está justamente aqui, nessa questão de angulação, nessa questão do seno aqui, e da vantagem do braço de alavanca para resistência ou para força aplicada. Eu procurei uma foto desse último BOP que teve agora em 2022, eu não consegui acessar isso com tanta facilidade, nenhum vídeo, nenhuma foto com todo o pessoal ali que competiu, mas eu consegui a foto aqui dos vencedores, e eu mandei uma mensagem para eles, para a maioria deles, e perguntei ali a altura. Então, da esquerda para a direita, Vitor Moraes, camarada, se vê esse vídeo, um grande abraço, então, muito gente boa, já participou da nossa entrevista, 1,67 e 65 quilos. O Thales Barbosa eu não consegui falar, fica aí um salve também, mas um pouquinho mais alto pelo que a gente consegue ver aqui, né? Se a gente pegar o Tavares, que tem 1,70, ele deve ter ali 1,73, 1,74, que não chega a ser muito alto, mas também não é baixo, não é tão baixo. O Ricardo Calistenia tem 1,69, 60 quilos, um pouquinho mais baixo do Tavares, como mostra aqui a imagem, e o Thiago tem 1,70. Então aqui a gente tem todas as feras nos estáticos, tem muito mais gente. Se a gente estender, por exemplo, lá para a galera do extremo, que são muito fortes nos estáticos, a maioria deles também são mais baixos, né? Numa estatura um pouco mais baixa. Mas aqui a gente tem, por exemplo, os campeões. Lembrando que não é só de estático que vive essa modalidade, né? Então você vai pegar um representante ou outro aí que vai compensar mais na questão do freestyle acrobático. Tudo isso envolve a categoria do freestyle, mas também é um fato que o estático ele é muito importante. Sem estático aqui num nível decente, digo até pro bom, porque a gente está falando aqui da nata do nosso país, então você precisa ter um bom nível de estático, mesmo que talvez ele não seja o seu carro forte. E aí, galera, a gente vê uma predominância de uma altura um pouco menor. O Thales, curiosamente, foi o único que eu não consegui ali enviar uma mensagem, mas fica nítido até pela foto que ele é um pouco maior, mas não muito maior. E aí a gente consegue estender esse exemplo para o próprio Arthur Zanetti, como eu falei, André Larossa. Foge muitos nomes aqui do Street Workout Internacional agora, até dei uma parada de acompanhar, mas Ortiz, Lugones não é muito alto, talvez o Liza seja um pouco mais alto, enfim, eu não quero ficar citando muito nome aqui, porque de repente você do vídeo não os conhece, né? Então vai ficar aqui sem entender de quem que eu tô falando exatamente, fica mais evidenciado por essa imagem aqui do nosso cenário nacional. Fechou, galera? Espero muito os comentários aí de vocês desses vídeos. Ajuda o nosso canal aqui na interação, sabe que o algoritmo ele funciona do YouTube, então, poxa, deixa o like aí, se inscreve, isso é importantíssimo para o canal. Mais do que isso, participa com a gente, escreve aí o que você quer ver. Pô, faz um vídeo falando do peso, faz um vídeo falando como é que concilia o movimento estático com hipertrofia. Tudo isso aí que vocês quiserem saber, escreve, ajuda a gente a entender o que vocês precisam e a gente vai mandar aí um vídeo muito legal para vocês, tá bom? Trazendo um pouquinho mais desse viés técnico aí, para acrescentar mesmo para vocês. Eu acho que esse esporte ele tá carente um pouco dessa parte, mas muito feliz com o crescimento como um todo, né? Principalmente por essas feras aí. Quero aproveitar e mandar um abraço pro Vitor, mais uma vez, pro Ricardo, pro Thiagão. O Thales eu ainda não conheço pessoalmente, mas tenho certeza aí que deve ser um sujeito muito bacana e com certeza apresentou um alto nível aí calistênico nesse campeonato. Forte abraço aí para vocês, pessoal. Tamo junto. Deixa aí o comentário de vocês. Valeu!